lá em Cabrobó, o nosso pastor Paulo Gonçalves, a sua esposa. Deus abençoe o pastor Paulo e todos os nossos irmãos que estão ali, nos ouvindo ali em Cabrobó. Deus abençoe a vida de todos vocês. Todos os nossos irmãos que estão ouvindo aqui também, lá no João de Deus, a nossa irmã Luísa, né? Nosso irmão, seu esposo, a sua filha. Deus abençoe toda esta família abençoada. Deus abençoe todos vocês que estão ligadinhos conosco. Baixe o aplicativo da rádio aí, né? O aplicativo da rádio, Ponte FM, na Play Store. E também você está nos acompanhando aqui agora ao vivo pelo Instagram. Instagram Ezequiel Souza, vai lá, está nos acompanhando também ao vivo pelo Instagram. E você será abençoado com belos louvores e a palavra de Deus nesta manhã. Queremos mandar um alô nesta manhã para os nossos irmãos que estão lá em Timorante. Deus abençoe os nossos irmãos lá em Timorante. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta manhã que já estão ligadinhos conosco na Ponte FM, na programação Manhã com Deus. Louvado o nome de Jesus. Queremos também nesta manhã dizer para vocês que hoje tem prêmios, viu? Ligue para cá, 3024 2744. Hoje nós estamos no mês dos namorados aí. E nós temos aí hoje um kit masculino da Natura. Você liga para cá, 3024 2744. Né, de preferência as mulheres que estão namorando, noiva, casada, para ser sorteada no final, para dar esse kit masculino ao seu namorado, ao seu noivo ou ao seu esposo. Ligue para cá, não deixe de ligar, sua participação é muito importante para nós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus neste dia. Já estamos aqui com os nossos convidados. Está conosco nessa manhã o diácono José Roberto. Diácono José Roberto, a paz do Senhor Jesus, é um prazer ter o senhor aqui, ter aceitado o nosso convite. A paz do Senhor, presbítero Ezequiel. Para mim é uma honra de estar aqui, né, nesta manhã, neste domingo, cooperando um pouquinho, né, com o trabalho que o senhor está desenvolvendo, né, levando a palavra de Deus através do louvor e da mensagem pregada, né. Para mim é uma honra de estar aqui participando deste programa. Amém, o prazer é nosso. Deus abençoe, diácono José Roberto, também a sua esposa, que com certeza está escutando a gente também, toda a sua família nessa manhã. Diácono Sivonaldo, a paz do Senhor, tudo bem? É um prazer ter o senhor mais uma vez conosco aqui nesta manhã. Muito bom, paz do Senhor para todos, bom dia. Já deixando para a meditação de todos, Salmo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus, glória a Deus. Você está de pé hoje, se levantou respirando, é porque o Senhor nos sustentou. Agradeça a Deus. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, à dificuldade, não pare de agradecer. Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta já já. Vamos beber uma água, voltamos já já, em nome de Jesus. Só faltou café. Pode tirar direto, deixa eu pegar aqui a água. A voz saiu baixa. Entendi. A minha voz saiu baixa, né? Tá bom. Gênesis Construções, há 17 anos com você. Uma loja completa. Trabalhamos com pisos, Mas eu vou tirar a câmera quando voltar ao argamassas, vivo. cerâmicas, rejuntes. Pra ninguém ver, mas eles continuam ao vivo. Aí ninguém vê quando a gente Corrida, tá. tintas, É? massa acrílica. Sabia É dessa aqui, não. ó. Tá vendo essa câmera? De cozinhas e Aí eu muito volto. mais. O Gênesis Construções é completo. Clica Do nela. piso ao Foi que entrou aí, acabamento. Tem pra você aqui na nossa Sabia loja. não. Fone Zap 879-8833-7985. Tem como tirar o som também, que é nesse microfone aqui. Se eu clicar, ele corta no meio. Aí, se você quiser botar só clicar ele dele. Então é bom quando a gente estiver conversando, né? Para não sair. Mandacaru Móveis. Você está procurando por móveis que combinem estilo, conforto e qualidade? A Mandacaru Móveis é a sua melhor escolha. Botou aí Renata tudinho. Nossa loja oferece Renata uma variedade Urbano, de opções para todos os gostos e necessidades. Atacadão, Gênesis, Sofás super confortáveis, Antônio Pereira. até mesas de jantar elegantes. Roubando móvel, Mandacaru móvel. Não
perca tempo. Vem para Mandacaru Móveis hoje mesmo e descubra como transformar seu espaço em um verdadeiro lar. Rua 12, número 910, Mandacaru. Instagram, @Mandacaru. Móveis PNG. Telefone 879-8839-2293. Vai construir ou reformar? Chama Antônio Pereira e equipe. Serviço residencial e apartamento. Sua obra em boas mãos. Trabalhamos com pinturas, com emmassamento em geral, textura, toque de brilho, cimento queimado, texturas rústicas. É só falar conosco pelo WhatsApp 879-9133-7743. Na cidade somos Urbano Móveis. Está procurando móveis modernos e confortáveis? Na Urbano Móveis tem. Aqui você encontra tudo para o conforto do seu lar, desde eletrodomésticos e móveis de qualidade e elegância. Tá esperando o quê? Vem pra cá você também. Urbano Móveis. Os móveis dos seus sonhos ao seu alcance. Na rua 26, número 51, São Gonçalo. Instagram, @Urbano Móveis PNZ. Telefone 879-9119-1070. Obrigado, desculpa aí. Renata, precisando de uma casa nova, apartamento, o sonho da casa nova tá chegando mais perto de você. Renata Rodrigues, corretora de imóveis. Ele não precisa não. Terrenos com a casa pronta. Renata Rodrigues resolve. Trabalhamos com todos os imóveis da cidade, casas, apartamentos, condomínios e terrenos. Entrada facilitada e parcelas que cabem no seu bolso. Faça já a sua simulação. É só chamar no zap 879-8824-5499. Já pode passar bem. 24, Pode, 59. Renata Rodrigues, corretora de imóveis. Atende você. Atacadão das Flores, distribuidora de flores naturais, atacado e varejo para eventos, floricultura, com pronta entrega de flores, buquês, coroas fúnebres e arranjos. Avenida 7 de Setembro, 46, Areia Branca, Petrolina. Fica em frente ao Hotel Velho Chico, na Avenida 7 de Setembro, 46, Areia Branca, Petrolina. Telefone 879-9678-5332. Insta, Atacadão das Flores, Petrolina. Minha rádio é a Ponte FM. Vai voltar agora, não? 37,9. Muito bem, estamos de volta. São exatamente 9 horas e 26 minutos em Petrolina. Queremos mandar um alô aí para os nossos colaboradores, patrocinadores. Deus continue abençoando a vida de todos. Irmã Renata, corretora. Tá precisando aí da sua casa nova? Procure Irmã Renata, corretora. Ela vai resolver tudo para você. 87 96 30 18 35. Irmã Renata, corretora. Procure ela que ela vai resolver o problema e também vai ajeitar aí uma casa nova para você. As parcelas vai sair bem em conta. Irmã Renata, corretora. Urbano Móveis e Mandacaru Móveis. Deus abençoe a vida de todos vocês. A Mandacaru Móveis fica localizada ali na rua 12 do Mandacaru, número 910. Ali fica ali localizado a Mandacaru Móveis. Queremos também mandar um alô para nossa irmã Marluce do Atacadão das Flores. Olha, você aí no mês dos namorados quer dar um buquê à sua namorada, à sua noiva, à sua esposa? Vai lá no Atacadão das Flores, procure a nossa irmã Marluce. Diga que ouviu aqui no programa Manhã com Deus e ela vai te atender muito bem. Os colaboradores lá da empresa vai atender muito bem e vai também te dar um desconto aí. Irmã Marluce no Atacadão das Flores. Vai lá, encomenda seu buquê, sua rosa. Lá tem todos os tipos de flores. Arranjo para a igreja, você que é pastor, você que é da sua igreja, as irmãs aí que gostam muito de flores, encomende suas flores aí no Atacadão das Flores. Queremos mandar um alô também para o nosso amigo irmão Gênesis ou Messias, lá no Gênesis Construções. Fazer a sua reforma, construção, procura o Gênesis Construções ali na rua 12 do Santa Luzia. O zap é 87 9809 6035. 87 9809 6035. Procura Gênesis Construções, lá tem de tudo para construir ou reformar a sua casa. Quer também fazer a pintura da sua casa? Procure Antônio Pereira.
ele é pintor, ele vai também pintar a sua casa, vai em massamento, tudo que tiver envolvido na pintura ele vai estar resolvendo. 87 91 33 77 43. Deus abençoe os nossos patrocinadores aqui do programa. Quer ser um colaborador, quer patrocinar, divulgar a sua loja, a sua empresa? Fale comigo, 87 91 18 6471, 87 91 18 6471. Deus abençoe todos vocês que estão patrocinadores do programa Manhã com Deus. Já está conosco, como já falei, o diácono José Roberto, e nós estaremos agora passando para o momento da entrevista. Nessa manhã, com o nosso convidado, nós estaremos falando um assunto bastante importante. Nós estamos vivendo dias difíceis, aonde que Jesus, ele disse que o amor cada dia se esfriaria. E nós podemos observar que o amor está esfriando. Quando eu falo que o amor está esfriando, não é só no sentido de você ajudar alguém, que isso é muito bom, faz parte do amor, né? Nós estaremos estudando aqui agora, ou debatendo sobre este assunto, sobre o amor que está se esfriando no meio do cristianismo, ou no mundo, no coração das pessoas. Muito bem, vamos lá. Nós estamos diácono José Roberto. O apóstolo Paulo, falando em um dos seus livros, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor, né? Fala sobre o amor. Paulo fala que, o primeiro texto diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Diácono José Roberto, Jesus falou há muito tempo atrás que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse amor que o apóstolo Paulo está falando, que Jesus falou, tem se esfriado ou tem aumentado o amor? Como está na sua visão hoje, mediante a palavra de Deus, mediante o que nós temos visto hoje? Como está esse amor que Jesus tem falado e que também o apóstolo Paulo tem falado através das suas cartas? Amém. Nós podemos ver no cenário atual, né, nos dias ordiernos, como podemos dizer, né, nos dias atuais, é que esse amor, né, ele tem sido banalizado, né? Quando nós olhamos para o mundo ímpio, né, primeiramente, nós vemos que há a falta desse amor, né? Existe muito do que se fala sobre amor, porque as pessoas interpretam a palavra amor de uma maneira pejorativa, né? Não de uma maneira como diz as Escrituras Sagradas. E em relação ao cristianismo, né, infelizmente,
esse amor tem se esfriado no cenário atual, né? Porque do que Jesus disse, né? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, né? O amor de muitos esfriarão. Então, as igrejas de hoje, né? Eu falo assim de uma maneira, não criticando, mas de uma maneira geral, numa visão panorâmica, nós vemos no cenário atual, nos dias atuais, que a igreja, né? Uma boa parte em si, né? Tem esquecido este mandamento tão importante da palavra de Deus, que é o amor. O amor tem sido pregado, né? As pessoas pregam sobre o amor, falam sobre o amor, né? Fala que Jesus é amor, Deus é amor, como diz a palavra de Deus, mas na vivência do dia a dia, na prática, né? Muito tem sido feito, pouco, ou seja, pouco tem sido feito em relação àquilo que se prega, né? Que é o amor. Então, eu vejo que a maioria, né? No cristianismo mesmo, tem se esfriado bastante. E Zé Roberto, nós podemos falar hoje... nós que servimos a Deus, porque nós precisamos dar exemplo referente ao amor. Jesus falou isso, né? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Hoje podemos ver muita gente, a questão do amor. Eu quero dar um exemplo aqui, né? Hoje falamos, tipo, com pessoas que teve um erro na caminhada, teve um fracasso na caminhada. Todos nós estamos sujeitos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, estamos sujeitos a errar. Mas, que Jesus disse, falou, vigiai, resistir o diabo. Mas, uma pessoa fracassou na caminhada. E hoje nós, como cristãos, devemos dar exemplo, ajudar essas pessoas. Tem pessoas que vê uma pessoa que caiu ou fracassou no meio da caminhada. As pessoas hoje não têm mais amor no sentido de ajudar, de chegar, de dar uma palavra. As pessoas desprezam, jogam para lá. O que é que o senhor tem a dizer mediante a isso, diácono José Roberto? Isso tem acontecido hoje nos dias atuais, no século XXI? Com certeza, né? Porque o que faz a gente pensar, em primeiro lugar, é o que nós sabemos sobre o amor. O que é o amor? Né? Principalmente o amor relacionado, ligado à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo Jesus, né? O evangelista São João, né, é considerado também como apóstolo do amor, né? João, ele fala sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Ele já começa logo no 3º capítulo falando que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Mais adiante, Jesus, né, João registra Jesus falando para os seus discípulos no capítulo 13, no versículo 35, que ele diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Depois também, o mesmo apóstolo, no capítulo 15, se não me engano, no versículo 13, ele também registra Jesus falando, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, amor, né, como eu ouvi esses dias, né, através de um pregador renomado, né, ele fala que amor não é um verbo, amor é verba. Ou seja, na verdade, não é um verbo, é um substantivo, a palavra amor. Mas a ação deste amor, né, que é o verbo amar, né, é o que vai dizer se você está realmente amando. Né? É as ações. É aquilo que vem daquilo que eu expresso. Se eu digo que amo, eu tenho que provar que eu amo. Jesus provou na cruz o amor por nós. Porque ele disse, né? Ele disse aos seus discípulos, ensinou aos seus discípulos nesse versículo aqui, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Então é o amor sacrificial, o amor de Deus. É um amor que deve existir no meio do cristianismo, no meio dos irmãos, no meio da igreja. Um amor sacrificial, altruísta, né? Onde a gente faz sem pensar em si mesmo, mas pensando sempre o bem do próximo. E muitas vezes há muitos cristãos, há muitas pessoas que estão fracassadas na caminhada espiritual ou caíram na fé
porque simplesmente tropeçaram, né, caíram e não houveram pessoas para que se aproximassem dela e expressando o verdadeiro amor de Deus para ajudá-las a se levantar daquela situação. Ao invés, né, disso, há muitos que criticam, falam mal, às vezes até, vamos dizer assim, compartilham, né, se alegram porque alguém caiu, fracassou na caminhada. Isso é triste. Isso é triste para o nosso cristianismo de hoje. Né? Por isso que muitos param no meio do caminho, porque não há ninguém que possa ajudá-lo. Né? Diácono José Roberto, infelizmente, eu vou dizer algo aqui para vocês, que infelizmente nesse dia me deixou muito triste. Isso para mim foi uma vergonha. O senhor falando aí em desprezo, isso para mim foi uma vergonha. Desde quando eu aceitei Jesus e me tornei obreiro da casa do Senhor, servo do Senhor, eu nunca vi isso, mas infelizmente dessa vez eu vi. Teve uma pessoa foi disciplinada, cortada do rol de membro da igreja, e naquela reunião, eu estou dizendo uma coisa que eu vi, não foi ninguém que contou, eu estava lá. E 100% ou 99% dos obreiros, ou 98% dos obreiros, todos aplaudiram porque aquela pessoa estava sendo cortada do rol de membro. Isso é uma vergonha, isso é triste, gente. Ou seja, estava torcendo me permita a palavra, pela queda, pela desgraça que teve na vida da pessoa. Isso, infelizmente, é triste. E hoje, o diácono Zé Roberto, está cada dia crescendo mais. Agora eu vou botar o senhor aqui no estreito hoje. Vou fazer uma pergunta. Diácono Sivonaldo também participe aí. Hoje, vivemos, no meio do cristianismo que eu estou falando, hoje vivemos num mundo de hipocrisia? Pode falar. Com certeza, né? Infelizmente sim, né? Às vezes a gente como cristão, conhecedores da palavra de Deus, e sabemos o Deus que nós servimos, né? Por sermos humanos, né? Quando nós vemos e presenciamos alguma situação, né, no nosso meio mesmo, no nosso convívio, na sociedade, no meio da igreja, às vezes ficamos desanimados, ficamos tristes, ficamos abalados porque nós temos sentimentos, né? Somos seres humanos, carnais. Mas quando nós olhamos pela ótica espiritual, nós vemos que todos nós somos falhos, somos passíveis de erros, de falhas, mas que nós temos o Espírito Santo de Deus que opera na nossa vida, que nos faz entender de outras formas, né? Às vezes Deus trabalha de outras formas em nossas vidas, no nosso entendimento, para superar aquela situação. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo em que muitas vezes, né, é um mundo de pessoas mascaradas, né? Pessoas que estão escondidas atrás de máscaras, vivendo uma hipocrisia, às vezes pregando, né? Prega algo maravilhoso, prega uma bela mensagem, uma bela palavra, ensina bem, prega bem, mas às vezes vive de um modo diferente, né? Prega e não vive. Prega e não vive, porque vive de maneira contrária. Nós estamos vivendo num mundo desse jeito, dessa forma, em tudo, né? Em tudo que nós olhamos e vemos um certo tipo de uma falsificação, até mesmo espiritual. Podemos dizer que essa pessoa é hipócrita? Sim, com certeza, né? Se ela vive o que não prega, ou seja, se ela prega o que não vive, com certeza é uma hipocrisia, né? Diácono Ronaldo, sua colocação mediante esse assunto. Então, quando a gente observa essa questão de esfriamento, de amor, eu me lembro muito da palavra promessa. Tem pessoas que sabem que não podem cumprir, sabem que uma promessa gera expectativa, e de uma forma tipo aquele grupo chamado estelionato. Eita. Eles querem, para manter aquela amizade, faz um monte de promessas. E a partir do momento que o ser humano não cumpre ou não tem compromisso com a promessa que fez, as pessoas se afastam. Isso é automático. Por isso que Jesus é glorificado, porque o que ele prometeu até hoje está se cumprindo. É muito importante essa questão, de extremo valor, essa questão de se comprometer com o que está prometendo. Tem pessoas que usam versículo bíblico e por trás da lei começam a fazer promessa e as pessoas inocentemente vão acreditando. Aí chega um momento, cadê as promessas? Aí precisa saber,
Foi Deus que falou ou foi o homem? E assim, Ronaldo, me diga uma coisa. Mas quando a pessoa fala de amor, Jesus é amor, pratique o amor, vamos fazer o amor, só que ele é o primeiro a não chegar. Essa pessoa é hipócrita ou não? Então, João, lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: provai os espíritos. Provai os espíritos. É fácil verbalmente falar essa questão de amor, pregar amor, é fácil. Só que o efeito está no testemunho no dia a dia. E quando você diz fulano é hipócrita, a pessoa acha estranho. Mas é porque realmente aquele espírito não é de Deus. Então está entrando no grupo dos hipócritas. Está entrando no grupo. Parcialmente sim. Muito bem. Olha, vamos para o intervalo comercial. Já já a gente volta. Fica ligadinho aí. Ligue para cá, 3024 2744. O assunto está muito bom, falando sobre o amor, sobre a hipocrisia. Daqui a pouco a gente volta. Já já. Vamos fatuar. Daqui a pouco a gente volta. Manhã com Deus. Vai construir ou reformar? Chama Antônio Pereira e equipe. Serviço residencial e apartamento. Sua obra em boas mãos. Trabalhamos com Cortando o senhor. Isso já vem desde o tempo de Paulo de Coríntios. Podemos dizer assim que é um reflexo, né? Tá vivendo as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas coisas, as mesmas características, né? De muitos cristãos. Não estou falando do mundo como está. O mundo está corrompido pelo pecado, mas da maioria dos cristãos corrompido pelo pecado. A igreja de Corinto vivia dessa forma, porque Paulo, quando ele vai tratar na primeira epístola, ele vai falar sobre problema de divisão na igreja, briga de irmãos na justiça, problema de ordem moral, ou imoral, né? Porque havia irmãos vivendo na imoralidade sexual. A própria cidade de Corinto, que era a cidade corrupta, era uma sociedade corrompida pelo pecado. Os mais piores dos pecados que podemos imaginar, que a nossa mente pode imaginar, existia dentro de Corinto, dentro da cidade de Corinto. A prostituição era alarmante, porque existia deuses para todo tipo de gosto, deuses para assuntos, por exemplo, os deuses religiosos que eles adoravam, né, praticamente eram adorados de forma imoral, né? Havia prostitutas, havia outras coisas, e isso influenciava até alguns cristãos da igreja de Corinto. Então, alguns crentes eram influenciados por esse tipo de situação no meio da sociedade, mas havia uma igreja ali. Deus salvou o povo ali naquela cidade, né? Deus fez com que alguém ali cresce na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, aceitasse a Jesus como o único, reconhecesse Jesus como o único Salvador, mas havia esses problemas. E Paulo estava ali justamente para trazer solução para aqueles problemas, né? De ordem espiritual, de ordem moral, para que a igreja se ajustasse dentro do padrão da palavra de Deus. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Há muitos que se dizem igrejas por aí, há muitos que se dizem líderes, pregadores da palavra de Deus, mas que vivem de forma desordenada, em desacordo, né? Pregam bonito, pregam lindo, anunciam o evangelho plenamente, mas vivem como se fosse vivendo de modo inverso àquilo que prega. E é preciso que os verdadeiros cristãos, aqueles que ainda estão na presença de Deus, procurem vivenciar mais ainda, se agarrar mais ainda à mensagem da cruz, vivenciando o verdadeiro amor de Deus, demonstrando o verdadeiro amor de Deus por esta humanidade caída. Porque Deus, né, ele se preocupa com o ser humano, com o homem pecador. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada que está nas nossas mãos, né, compilada, né, foram mais de quase um século e meio, foram mais de 1500 anos para Deus, né, usar os seus profetas, seus apóstolos para escrever, trazer a sua mensagem. Mas ela completa toda, é um compêndio, né? É uma carta escrita de amor de Deus endereçada para o homem, para o ser humano, para a humanidade. Então a própria palavra de Deus é a expressão do amor de Deus para com a humanidade. É Deus querendo vir de encontro direto para com o homem, né? O homem não tem capacidade nenhuma de se chegar a Deus por si mesmo, por suas próprias obras, né? Mas Deus, com seu amor infinito, né, ele se propôs a descer, a se abaixar, a vir de encontro com este homem caído para salvar a sua alma, para salvar a sua vida.
E aqui ele implantou, né, um povo salvo, regenerado, transformado, redimido pelo seu sangue, renovados pelo seu Santo Espírito, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para vivenciar o verdadeiro amor de Deus e transmitir este amor para a humanidade, para que muitos possam ouvir não apenas um sino, né, como diz o apóstolo Paulo, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se não tiver amor, serei como o quê? Com um sino, que tine, que vai ressoar. O sino ele bate, ó, ali, daqui, você pode escutar o sino lá da matriz, ali da catedral. Ele bate, ele vai soar por toda a cidade. As pessoas vão ouvir, mas depois vão esquecer, não vão ter aquela importância. Né? O que é aquele sinal, aquele som, né? Vai servir para mim. Né? Então eu tenho que transmitir o verdadeiro amor de Deus através da minha vida, através das minhas ações. Por isso que as versões mais antigas, né, como a corrigida, como a revista corrigida, né, ela traz a palavra caridade. Por que é caridade e outras versões são amor? Porque a caridade é o resultado, é as ações, é as características, é aquilo que é vivenciado através do verdadeiro amor. Paulo traz essa característica, que o amor não se resume em apenas 4 letras, não se resume apenas em uma palavra bonita, bela, né, mas se resume num conjunto de ações que parte do meu interior, né, sem nenhum interesse. Paulo traz a descrição, amor é benigno, né, amor sofredor, não traz interesse algum. Por quê? Porque o amor ele pensa sempre no bem do próximo. Por isso que Jesus disse, né, amai-vos uns aos outros, né, como eu vos amei. Em outras palavras, Jesus disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? E a maior prova de amor que Jesus ensinou e o que ele provou na cruz do Calvário, né? Entregou a sua própria vida para salvar a nossa vida. Até porque, José Roberto, Jesus ele nos amou sem acepção, ele ama todos sem acepção de pessoas. Eu fico observando, tem pessoas que fazem acepção de pessoas. Não, eu tenho que amar o Diácono Sivonato porque ele está mais próximo de mim. Mas se chegar, tipo, um mendigo, uma pessoa que está ali com trajes, eu menosprezo, vem primeiro aquela coisa na mente do ser humano. Não. Já vi pessoas criticando essas pessoas e deixando eles de lado. O amor de Deus não. O amor de Deus é igual para todos, não tem acepção. Eu tenho que amar o pobre, tenho que amar o rico, tenho que amar aquele que tem menos condições, aquele que não tem condições, aquele que está na rua. Porque hoje, Diácono Ronaldo, nós precisamos, baseado aqui no que o Diácono José Roberto falou, precisamos, a realidade é essa, deixar de hipocrisia. Chega de hipocrisia no meio do cristianismo, irmão. Vamos viver a palavra, andar dentro da palavra. É isso que precisamos todos os dias. Como é que eu digo que amo a Deus e aborreço o meu irmão? Deus que eu nunca vi e aborreço o meu irmão que estou vendo. Desprezo um ao outro. Porque, irmão, não tem coisa mais terrível do que o desprezo. A igreja hoje precisa investir no mundo, no lado social. Você está com seu carro bom, você está comendo 3, 4 vezes durante o dia, é uma maravilha. Mas vê seu próximo, será que ele não está passando fome? Será que ele já tomou café hoje? Será que ele já se alimentou hoje? Será que ele já teve algo para comer hoje? Gente, vamos parar de hipocrisia, pelo amor de Deus. Vamos andar conforme a palavra de Deus nos ensina. E hoje, Diácono Sivonaldo, estamos vivendo isso. A igreja hoje, eu estou falando da igreja no modo em geral. No modo em geral. Precisamos investir mais no lado social. Agora, nesse frio que está, a temperatura mudou. Né? Será que você está disponível a levar um lençol para aquelas pessoas que estão lá debaixo da ponte? Ou uma sopa quente? Ou você está pensando só em si? Inclusive, Diácono Sivonaldo, nós vamos fazer uma campanha aqui, viu? Através da rádio. Para abençoar vidas. Que esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho do povo de Deus. Esse é o trabalho daquele que serve a Deus. Eu não posso pensar só em mim não, Diácono Zé Roberto.
Eu tenho que pensar no próximo, amar o próximo. Independente se ele seja crente ou não, evangélico ou não, católico ou não. O importante é que nós temos que ter esse amor de Deus no nosso coração. Nosso presbítero falando, e eu me lembrando aqui, Lucas capítulo 4, quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Teve uma parte ali que entra no contexto desse versículo. Ele levou um alto monte e mostrou os reinos. Ó, tudo ali é meu, brincando com o sentimento das pessoas. Ele sempre faz isso, brinca com o sentimento das pessoas. Ó, isso ali é meu, agora tu precisa se prostrar diante de mim. E Satanás tem tido grande êxito, mostrando coisas que não é dele, que nada é dele. Inclusive isso aí. Mostra, faz uma propaganda. Querendo ganhar vantagem. Isso. Quando a pessoa está iludida, que entra na mente, que foge da palavra, aqueles que andam pouco na igreja, por exemplo, que andam muito pelo natural, pela opinião própria. O inimigo tem tido grande êxito e tem pessoas frustradas com isso, e também o amor cada vez mais se esfriando. É verdade. Gente, vamos faturar, a gente volta já já. Daqui a pouco, Ana Carolina, adora o nome de Jesus. Fique ligadinho aí, 30, 24, 27, 20. 30, 24, 27, 44, ligue para cá, você está concorrendo a um kit da Natura masculino aí para você estar dando ao seu namorado, ao seu noivo ou ao seu esposo. Ligue para cá, voltamos já já. Daqui a pouco a gente volta. Manhã com Deus. Atacadão das Flores, distribuidora de flores naturais, atacado e varejo para eventos, floricultura, com pronta entrega de flores, buquês, coroas fúnebres e arranjos. Avenida 7 de Setembro, 46, Areia Branca, Petrolina. Fica em frente ao Hotel Velho Chico, na Avenida 7 de Setembro, 46, Areia Branca, Petrolina. Telefone 879-9678-5332. Insta, Atacadão das Flores, Petrolina. Dizer verdadeiramente se você ama é as suas ações. É aquilo que você faz, é o que realmente demonstra que você está amando aquela pessoa. Não é um amor limitado, não é um amor individual, porque o que nós podemos ver no dia de hoje, que há uma limitação em tudo. Às vezes as pessoas amam, por interesse próprio, visando apenas aquilo que a pessoa tem, as qualidades que a pessoa tem, ou algum bem material que a pessoa possua, alguma posição na sociedade, se alguém tem um dinheirinho a mais no banco, uma posição no meio da sociedade, um nível intelectual. Às vezes as pessoas olham mais para isso e dizem que ama, eu amo fulano, ciclano, e às vezes a gente vê esse individualismo do amor das pessoas, e o que realmente deveria ser amado, deveria ser direcionado esse amor, está vivendo no esquecimento. Que são aquelas pessoas mais humildes, as pessoas simples, talvez aquelas pessoas que não tenham nada, até mesmo aquelas que não tenham nada a oferecer, porque o verdadeiro amor é um amor altruísta. O que era que nós tínhamos, ou o que é que nós temos para oferecer para Deus? O que é que nós temos para oferecer a Deus? O que é que nós somos de bom para oferecer a Deus? O que há de bom? Nós não temos nada, nós não somos nada, nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. Para Deus nós somos pecadores, somos falhos, indignos de entrar na sua presença, indignos de entrar na sua glória. Viemos sem nada e nada iremos levar. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão amoroso. Por isso que o apóstolo João, ele fala, Deus é amor. Então, Deus é tão amoroso que ele se preocupa em salvar aquilo que é insignificante. O homem é insignificante. Nós estamos aqui neste mundo, para nós é imenso, mas para Deus é um grão de areia, não é nada. Mas Deus se preocupa por todos aqueles que estão aqui neste mundo. Até por mais vil, pela pessoa mais vil, mais pecadora, que talvez até mais incrédula, que não crê que Deus existe, mas Deus está ali, pronto, disposto para salvá-lo. Porque ele veio não para salvar um grupo seleto. O próprio apóstolo João, escrevendo o Evangelho no capítulo 3, ele diz que ele veio a este mundo, porque ele amou o mundo de uma tal maneira. Não foi de uma tal forma apenas, de uma certa forma, de um certo individualismo, mas amou a todos de uma tal maneira.
expressou seu amor através do seu Filho amado, de Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz, um amor sacrificial para salvar a humanidade. E Jesus ensinou aos seus discípulos, como eu falei antes, né, que não há tão grande prova de amor, né, daquele que dá a vida pelo seu próximo. Né? Dar a vida pelo próximo não é morrer, vamos dizer assim, fisicamente. Se for preciso, sim, né, para salvar a vida de alguém. Mas ser, né, viver de modo altruísta, né, viver verdadeiramente, né, de um para com o outro, ajudando, cooperando, amando. Eu já vi, Diácono, que é necessário. Diácono Zé Roberto, não cortando a palavra do Senhor, pessoas que por exemplo, têm o mesmo tipo sanguíneo e sabe que aquela pessoa não está bem, está precisando. E ela diz, eu não vou doar, ele que se vire. E sabendo que a pessoa pode ajudar, pode doar, é o mesmo tipo e não ajuda. Eu já vi uma pessoa que estava precisando de um transplante. E aquela pessoa era compatível. E ele poderia salvar aquela vida. Observe só. Era o próprio irmão de sangue. Ele poderia salvar aquela vida. E ele não salvou porque ele não quis fazer o transplante. Isso eu vi. Isso foi uma coisa que eu vi. É muita falta de amor no coração. Então conclua, Diácono José Roberto, essa palavra de hoje, essa entrevista de hoje, sobre o amor. E nós vemos também que Tiago, né, ele fala que nós temos que vivenciar a fé em Deus, né, a fé em Cristo Jesus, mas com a prática das obras, né. A epístola de Tiago vai falar sobre isso, muitas vezes, né. A religião pura e verdadeira é aquela que, como está escrito no capítulo 1, no versículo 27, ele diz, a religião, né, pura e imaculada para com Deus e o Pai é essa: visitar os órfãos, né, e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui tem uma demonstração de quê? De um amor altruísta, né? Embora que ele estava falando apenas de viúvas e pessoas necessitadas, pessoas que estavam desamparadas ali, como os órfãos, né? Mas eu posso abranger de um modo geral a todas as pessoas, a toda a humanidade, principalmente aqueles que mais precisam. Não é que todos é rejeitado, ninguém pode ser rejeitado. Devemos amar a todos de igual modo, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que Cristo quer que façamos para com o próximo. Depois o apóstolo Tiago, ele vai falando mais adiante, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele é o quê? Comete pecado. Ele comete pecado, ele peca. Às vezes ele tem uma posição, tem uma condição financeira boa, né? Contribui na igreja, com certeza. Ajuda nas causas sociais da igreja, com certeza. Mas às vezes, né, sabe que alguém está passando por necessidade e às vezes nem se sensibiliza de dar alguma coisa àquela pessoa, não ajuda, né? Às vezes a pessoa está padecendo, precisando de uma ajuda, tão somente uma coisinha só para vivenciar aquele dia, para viver aquele dia. E às vezes tem muitas pessoas que não têm aquela sensibilidade de ajudar o seu próximo. Às vezes tem tudo na sua mão, mas não ajuda, né? Não coopera, não demonstra, né, o seu amor para com o próximo com as suas ações. Então ele sabe fazer o bem, ele conhece a palavra, ele conhece o amor de Deus, mas não pratica, né? Então aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, né? Como diz Tiago, né? E eu espero que, assim, essas palavras, né, esta palavra de hoje, esta entrevista, né, eu sei que tem um intuito, né, de sensibilizar muitos que estão nos ouvindo nesta manhã, né? Somos falhos, somos pecadores, né? Mas que Deus nós possamos colocar diante de Deus a nossa vida e pedir a sua graça e a sua misericórdia e o seu Santo Espírito para operar em nós, para que nós possamos ter essa sensibilidade, né, de ajudar, de cooperar, de fazer aquilo que é melhor para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Não somente com os de casa, os da igreja, da família, mas para com todos, né? Uma outra coisa interessante que eu até vi aqui no início do programa, né, que eu não falei, não comentei, mas eu vou falar aqui, é sobre esse individualismo no meio do cristianismo, né, de igrejas, né, de denominações que se individualizam, né, se exclusivizam, né, ou seja, se limitam de estar compartilhando a unidade da fé, a fé com os demais irmãos de outras denominações.
Isso me martirizou por muitos anos quando eu estava em uma outra denominação, né? De ver aquele individualismo, aquela indiferença, aquela discriminação para com os irmãos de outras igrejas. Isso é falta de amor, irmão. Isso é falta de compreensão completa da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Jesus disse: devemos amar uns aos outros, mas não com individualismo, não com acepção de pessoas, fazendo acepção de pessoas. Porque o próprio Tiago ele fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Por isso que Paulo ele se preocupou de doutrinar a igreja de Corinto, para que a igreja vivesse o verdadeiro amor de Deus, esquecesse as divisões, esquecesse as questões pessoais, as brigas, os litígios, né? E desprezasse de uma vez por todas tudo aquilo que faz com que o homem se afaste da presença de Deus, que é se corromper com o mundo, né? E abraçar o verdadeiro Evangelho de Cristo e andar na presença de Deus, conforme aquilo que Cristo nos ensinou, a andar na presença de Deus, fazendo a sua vontade, né? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade nesta manhã, né? Pelo Senhor ter nos convidado para nos fazer essa palavra. Eu sei que sou pequeno, né? Sou um grão de areia, né? Reconheço as minhas limitações, mas Deus ele é misericordioso para conosco. E nos apresenta em oração, apresenta a minha esposa e a minha família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, diácono Zé Roberto. Vamos para uma participação nesta manhã. Alô, com quem eu falo? Alô, com quem eu falo? Não estou ouvindo, aumenta mais um pouquinho. Alô, com quem eu falo? Com Rafael, paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Mande seu alô, fique à vontade.